Hablemos agora, senhoras e senhores, de soluções, não? A gente vai ver que tem duas principais soluções completamente diferentes, porque têm objetivos diferentes, para resolver o problema de controle de acesso. Quando a gente vai falar no acesso na rede, a gente vai falar de 8021x e de radius. Quando a gente for falar de gerência de dispositivos, a gente vai falar de TACACs. Comecemos aqui, portanto, logicamente, com 802.1x e radius. Portanto, lhes apresento dois protocolos essenciais para controle de acesso chamados de 802.1x e de radius. Dois protocolos distintos, mas que quando utilizados juntos resolvem o problema. Daqui a pouco a gente vai ver aqui uma interface gráfica disso aqui funcionando, mas antes vamos entender para que serve. A gente já falou que é usado para gerenciar o acesso à rede, eu não canso de dizer isso. Nosso desafio é justamente o acesso à rede e ele é pouquíssimo implementado, né? A maioria dos meus clientes hoje, muitos deles hoje no segmento, no mercado brasileiro, eles não implementam nenhum tipo de NAC, eles não têm NAC. Eles têm firewall, eles têm IPS, eles têm antivírus, anti-malware, mas em geral eles não têm uma solução de NAC. Então qual que é o desafio aqui? Como é que a gente evita que alguém conecte um cabo e ganhe um IP e seja colocado em uma VLAN? Como? Uma solução possível, algo que a gente viu lá no módulo de número, não lembro, acho que é número 6, foi utilizar Port Security. Lembra quando a gente falou? Então, se tu tiver um switch, tu pode definir que nessa porta, se tu tiver o Port Security habilitado, a gente mostrou até alguns exemplos com switch de verdade, tu pode definir que só um MAC address vai poder entrar nessa porta. Vai ser o AA, dois pontos BB e por aí vai. Então, quando algum dispositivo conectar aqui, se o MAC address, lembra, né, que tu vai ter uma interface de rede, vai ter um NIC, né, um Network Interface Card, pode ser o de rede, pode ser o de cabeado, pode ser o de Wi-Fi. Quando tu olhar para o MAC, se o MAC for exatamente esse aqui, então tu vai deixar entrar. Se não, tu vai bloquear, né? Então o Port Security ele entrega isso de alguma forma. Mas aí tem que ser obrigatoriamente aquela máquina, né? E um outro problema é, se um hacker descobrir esse MAC address, eles podem usar diversos tipos de aplicativos que tem por aí que mascaram, né? Então tu instala aqui nessa máquina, ou em outra máquina, na máquina do hacker, na verdade. Então vamos supor que aqui em cima o hacker conectou a máquina dele, ele vai instalar aqui esse aplicativo e ele vai simular nesse aplicativo dizendo, ó, meu MAC address é o AA, BB, etc. E quando tu conectar o cabo, ele de fato vai olhar para esse MAC address aqui que foi forjado, né? Então a gente acabou de fazer aqui o que a gente chama de spoofing, um spoofing de MAC address. Então, além dele poder ser forjado, que é ruim, tu está limitando estaticamente por um endereço que faz com que se uma outra pessoa, se tu quiser ter um escritório dinâmico, né? Ou seja, o funcionário não tem uma mesa propriamente dita, qualquer um pode chegar e usar qualquer mesa. Então, se outra pessoa vier e pegar aquele cabo que está na mesa, em cima da mesa e conectar, não vai funcionar, porque o MAC address dessa máquina aqui não vai ser exatamente aquele, afinal de contas é único, né? Então, o Port Security funciona? Funciona. Ele é eficiente? Não. Ele é extremamente ineficiente e ele não protege contra MAC spoofing. Se alguém fingisse aquele MAC address, ele não vai conseguir fazer nada. Quem resolve nosso problema é o protocolo 802.1x. Façamos aqui um desenho para a gente entender. Então vamos lá. Vamos usar esse desenho aqui que vai exemplificar tudo. Quando a gente fala de NAC, a gente tem que lembrar que a gente tem sempre três agentes. A gente tem uma coisa que a gente chama de suplicante, que consiste nos dispositivos, qualquer dispositivo que queira entrar na rede, pode ser um computador, pode ser um smartphone, pode ser um tablet, pode ser uma câmera de vigilância IP, pode ser uma impressora IP, ou seja, qualquer dispositivo que queira entrar na rede é um suplicante. Depois disso a gente tem os NADs, que são os Network Access Devices. São os dispositivos pelos quais a gente pode entrar na rede. Ou seja, a gente tem aqui, por exemplo, o switch de acesso, a gente tem o AP,
que na verdade vai estar conectado aqui em uma Wireless LAN Controller, e a controladora é até mais importante para a gente que o AP, mas enfim, a gente tem essa estrutura, e a gente tem ainda aqui o concentrador VPN. Então, se a gente usar o cabo, a gente vai conectar no switch de acesso. Se a gente for usar o Wi-Fi, vai vir de um AP. Se a gente for fazer um túnel VPN, ele vai até um concentrador VPN. De novo, aquelas três formas de entrar na rede, né? O suplicante vai até o NAD. E a gente ainda tem aqui uma terceira entidade que chama-se de NAS, o Network Access Server, que na verdade vai ser o servidor, uma máquina, uma solução na rede que vai gerenciar todo esse acesso. Então o que está em jogo aqui? Se a gente não tiver uma solução com 802.1x e radius, quando a gente espetar o cabo aqui no switch, é ele que vai dizer qual que é a nossa VLAN. A política vai estar aqui no switch. Política no switch. Se a gente conectar pelo Wi-Fi, quem vai definir como é que vai ser nosso acesso vai ser o AP ou o Wireless LAN Controller. Se a gente vier por VPN, quem vai definir nosso acesso vai ser o concentrador. Com o 802.1x e radius, a gente vai tirar daqui, daqui e daqui a política e vai passar toda a política para o nosso servidor. É aqui que vai ficar a nossa política centralizada de controle de acesso. Quando tu espetar o cabo, o switch vai falar: ei, servidor, o que eu faço? Quando tu conectar no Wi-Fi, o AP e o controladora vão falar com esse... A controladora, na verdade, vai falar com o servidor e vai dizer: o que eu faço? E quando tu vier por VPN, teu concentrador vai até lá no servidor e vai perguntar: o que eu faço? Né? Então o teu servidor, o teu NAS, ele passa a ser teu ponto central para as autenticações. Por isso que ele é teu servidor de acesso à rede. Ademais, é muito importante aqui entender o seguinte: toda comunicação que vier por cabo, de novo, né, ou por Wi-Fi, ou por VPN, são comunicações que estão ocorrendo aqui em Layer 2, em camada 2. Tu vai ter uma comunicação em camada 2 até um switch, ou camada 2 pelo ar aqui até o access point, ou em camada 2 até a VPN. Por outro lado, toda a comunicação aqui que existir entre um switch e o servidor, o AP, ou melhor, o Wireless LAN Controller e o servidor, e o concentrador, são aqui em Layer 3. Isso quer dizer que tu está diretamente conectado no switch, em Layer 2, diretamente no AP, diretamente aqui no concentrador. Mas esse servidor, então, na verdade, a gente vai ter uma grande infraestrutura aqui no meio, né? Vamos desenhar assim, tu vai ter um monte de switch, tu vai ter roteador, vai ter um monte de coisa. E geralmente esse servidor vai ficar lá no teu data center, porque a comunicação aqui é em Layer 3. Então, na verdade, tu está conectado na rede e da rede tu vai ter aquele servidor. Ou seja, ele vai ter um endereço de IP que tu vai ter que configurar aqui no switch. Tu vai ter que dizer, ó, em caso de dúvidas, fale com aquele endereço de IP lá. Em caso de dúvidas, aquele IP. Em caso de dúvidas, aquele IP. Vai ser um servidor central na rede, que vai ser o servidor de controle de acesso a essa rede. Tudo bem até aqui? É importante conhecer o suplicante, o NAD e o NAS. Mais detalhes aqui, então, portanto, digo para vocês o seguinte: 802.1x é um protocolo que vai ser utilizado neste segmento de rede aqui. Em Layer 2, tu vai usar 802.1x. Seja cabeado por Wi-Fi ou por VPN, tu vai usar 802.1x aqui nesse Layer 2. Enquanto que em Layer 3, tu vai usar um outro tipo de comunicação que vai ser o chamado Radius. Radius é usado em Layer 3 aqui. Portanto, toda a comunicação que tiver aqui vai ser com 802.1x e toda a comunicação aqui vai ser com Radius. Portanto, inclusive, muitos chamam isso aqui, esse NAS, chamam ele, na verdade, de Radius Server. E muitos clientes vão falar: preciso de uma solução Radius. Ou vocês, como clientes agora, meus, vão dizer: preciso de uma solução Radius para controlar o acesso à minha rede. Então vamos ilustrar aqui alguns fluxos, né? O que seria o mundo normal? O mundo normal seria: espetei meu cabo, o switch então vai ficar, o link, né, essa conexão vai ficar up dos dois lados. Tu vai disparar aqui, por exemplo, um DHCP request.
Isso aqui vai transmitir pelo cabo, o switch vai disparar por todas as portas, vai fazer um broadcast até achar um DHCP server que vai te enviar de volta então um endereço de IP e pronto, está na rede. Na Wi-Fi tu vai botar uma senha e vai receber o endereço de IP, na VPN tu vai botar um usuário e senha e vai receber o IP também e tudo funciona maravilhosamente bem, mas sem segurança alguma. Como é que as coisas passam a funcionar aqui? Espetei meu cabo, legal. O switch vai falar, opa, alguém está conectando nessa porta. Ah, mas eu não vou dar IP porra nenhuma. Vai falar o seguinte, cara, para que eu possa te deixar entrar nessa rede, eu preciso de duas coisas. Eu preciso de um user, ou seja, de uma identificação, e de uma senha, por exemplo, ou seja, de uma autenticação. Uma vez que a gente entrega, então, meu usuário é o ABC, minha senha é 123, o que o switch vai fazer é, não sei o que fazer com isso, vou enviar isso aqui para o meu radio server, para o meu NAS. Esse cara aqui vai receber, então, ABC com 123 e vai pesquisar no banco de dados. Normalmente ele vai conseguir falar ainda aqui com o AD, o Active Directory, por exemplo, e vai consultar o AD, dizendo, opa, tem um cara chamado ABC, que está dizendo que é o ABC através de uma autenticação que é 123, isso é verdade? E o AD vai dizer sim, isso é verdade. Então a gente acabou de autenticar, legal, acabamos de autenticar esse cara. Próxima parte que o NAS vai fazer, já que ele tem todas as políticas, né? É definir qual que vai ser agora a autorização. Então ele vai dizer, por exemplo, olha, usuário ABC com senha 123 pertence a VLAN de número 30. Então é isso que eu vou responder. Eu vou responder dizendo, legal, é ele mesmo, coloca ele na VLAN de número 30. O NAD vai receber isso e vai dizer, legal, essa porta vai pertencer a VLAN de número 30. E agora esse usuário vai receber um IP que seja da subnet da VLAN 30 e vai estar, portanto, na VLAN 30. Olha que mágico que acabou de acontecer. Se a gente não tiver nenhuma ferramenta de 8021x e Radius, o cara vai espetar o cabo e vai ter acesso à rede. Mais do que isso, ou pior do que isso, tu vai ter um switch que vai ter aqui, por exemplo, 24 portas, né? E tu vai ter que de antemão configurar todas as portas. Lembra, tu nunca pode usar VLAN 1, é um perigo. Então tu vai dizer alguma coisa assim: da 1 a 6 vai ser VLAN 10. Da 7 até a 18 vai ser VLAN 60. E isso fica estaticamente configurado nesse dispositivo. Uma vez que tu implemente 8021x e Radius, tu está fazendo tudo de forma dinâmica. Todas as tuas portas passam a ser portas coringas. As tuas portas passam a ser portas coringas. Tu vai espetar o cabo, tu vai enviar uma autenticação lá para o NAS e é ele que vai definir qual que é a tua VLAN baseado em políticas de autorização que estejam ali. E só depois de autenticar e ser autorizado é que tu vai receber o endereço de IP. Esse mesmo comportamento é válido para os outros. Embora eles já tenham senha por padrão, a gente pode deixar isso ainda melhor. Agora, quando tu for conectar na wireless, tu vai colocar, por exemplo, tu vai ver a empresa, é a empresa X Wi-Fi. Tu vai clicar ali, agora tu vai receber uma janela não só com uma senha, mas de novo, um usuário e uma senha. Tu vai enviar isso aqui, por exemplo, ABC123 para o Access Point, ele vai passar isso para o Wireless LAN Controller e ele vai falar com o NAS e vai dizer, opa, tem um cara aqui chamado ABC123, tudo vai acontecer igual, tu vai autenticar, autenticou legal, agora tu vai dar uma autorização, tu vai enviar de novo, por exemplo, uma VLAN 30 e agora esse cara na rede vai estar na VLAN 30, ou seja, a mesma política que tu entregou quando ele veio pelo cabo, tu vai entregar se ele vier pela Wi-Fi. E VPN? A VPN já tinha usuário, já tinha senha? Sim. Mas antes estava tudo configurado aqui. A configuração era no file. Tinha que configurar todos os usuários, todas as senhas aqui no file. Se a gente usar o 8021x e Radius, agora uma vez que alguém tente fechar aqui uma conexão
VPN até o nosso firewall, a mesma coisa vai acontecer. O teu firewall vai dizer, opa, para tu entrar, preciso de um usuário, preciso de uma senha. Tu vai entregar para ele ABC123, vai enviar para o firewall, e o firewall vai dizer, opa, não sei o que fazer com isso. NAS, tem um cara aqui dizendo que é o ABC e que a senha é 123. Confere? Confere. Autenticou. Próxima fase é autorizar. Ele vai te devolver, portanto, uma autorização do tipo VLAN 30. Independente da forma que esse cara entrar na rede, seja por cabo, por Wi-Fi ou por VPN, vai ser exatamente a mesma política, porque ela está sendo controlada ali no NAS. O NAD agora passa a ser um dispositivo que é o meio-campo, mas todos eles enviam os pedidos lá para o NAS, e é ele que controla isso. Vamos ver na vida real, com uma ferramenta de verdade, como é que isso funciona.